Bom dia! Hoje nós temos uma live especial, por isso que Inês e Sandra estão ao vivo na quinta-feira, 9h16 da manhã. Éramos para ter começado às 9h, mas por uma questão técnica nos atrasamos. E meu olho também, olha como está. Estou chorando de um olho só. Mas vamos lá. Então, muito bom dia. Você que já está chegando aí para nós, por favor, vai dizendo como está chegando a imagem, como está o som, se está tudo legal, para a gente dar continuidade nessa live especial, porque a gente tem uma super convidada que vai falar de um assunto que poucas pessoas conhecem: neuropsicologia. E como isso realmente pode nos ajudar na época que nós estamos vivendo e com relação a tudo isso que a gente vem tratando, que é transtorno ansioso, que é sofrimento com ansiedade. Eu vou esperar que ela entre para depois a gente poder chamá-la. Obrigada, Inês. A Inês já está a postos no sala, fazer parte e dividir a tela com ela. O meu vídeo deu uma pausa aqui, Inês. Você confere para mim se tá aí realmente foi isso que aconteceu? De repente, eis que ele pausou aqui, deu vídeo pausado, não sei o que aconteceu. Bom dia, João. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá tudo bem. Então vamos só aguardar a Kate, né, chegando para a gente conseguir falar com ela para essa live especial. Bom, o que eu gostaria de dizer para vocês, enquanto a Kate ainda não está ao vivo conosco, é que essa live vai ficar gravada no nosso YouTube e aqui no IGTV, que é o IGTV do Instagram, tá? Então você pode assistir também depois, e se quiser fazer qualquer comentário, pode fazer, que a gente, se não souber responder, nós enviamos para a Kate e ela vai responder pra gente, tá bom? Uma outra coisa que a gente está falando essa semana, e é importante a gente retomar, é que a nova turma para o programa Chega de Ansiedade estão com as inscrições abertas, ou seja, você pode se inscrever. Nós estamos divulgando o link na bio do Instagram e também na nossa página do Facebook, no nosso site. É bacana quando você entra e você consegue também conhecer o programa por dentro. Então, é um convite aí. Deixa eu ver se a Kate entrou. Não entrou. Deixa eu mandar um recadinho para ela, para ver se está tudo bem. Ela disse que estava tudo bem, então vamos só checar, né? Enquanto isso, vocês vão me vendo chorar com o olho só. Vamos lá, Kate. Muito bem. Então, como eu dizia para vocês, as inscrições estão abertas e vocês podem ir lá checar como é que é o programa Chega de Ansiedade. É um tratamento online de 21 dias. Então, você vai ter oportunidade nesta semana e somente até amanhã a realmente se inscrever. E curiosear, chegar lá na página e ver como funciona. A Kate já chegou, então vamos chamá-la. Aqui em Indaiatuba também. Oi, Sandra. Olá, bom dia! Bom dia, tudo bem? Eu tô bem, e você? Eu tô bem. Rinite, gripada? Pois é, eu acho que é rinite, porque o olho atacado, a voz esquisita, né? A cara de bolacha, parece que eu chorei a noite toda. Eu tenho, eu sei como que é. Mas esfriou, esquentou, sei lá, daí a coisa ficou feia aqui. Ai, meu Mas tudo Deus. bem, vamos Eu lá. tô com meu Eu estava lencinho aqui também. chorando, eu estava chorando copiosamente só por um olho, mas agora já está melhor. Ele sabe que na hora da live tem que se comportar, né? Não, Vamos fique ver. Então, tranquila. já tem algumas pessoas com a gente. Bom dia, Valéria. Bom dia, Stephanie. Bom dia, João. Aqui nós já estamos, então, com a Kate de posse aí, toda encasacada, Bom né? dia.
Nossa, eu sinto muito frio. E minha rinite também tá atacada. Eu tô com meu lencinho aqui do lado, ó. Tô percebendo. Nós estamos de par hoje. É. Gente, me diz assim, o que que você faz? O que que você é, né? Qual a sua profissão? Explica pra gente o que que é essa coisa de neuropsicóloga. Vou explicar. E até queria agradecer você e a Inês, né, pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade da gente levar a neuropsicologia, ampliar mais, né, nosso campo e fazer com que as pessoas entendam o trabalho da neuropsicologia e como ela pode ajudar no nosso dia a dia, né? Então, assim, a Óbvio, neuropsicologia, eu sou psicóloga formada e fiz uma especialização em neuropsicologia, né? A neuro, ela, entendi. resumidamente, ela faz uma Para análise mim, doentes tá dando que você cognitivos. está se reflectando. Oi? Para mim, deu Oi? uma voltinha assim, como se você não Isso. estivesse no ar. Não sei se Não, para mas você falhou. eu continuei aqui. A Tá. imagem tá Então, você vindo, falou que tá? você é formada em psicologia, né? Isso. E aí eu fiz uma especialização em neuropsicologia, tá? Aham. Quando a gente pensa em neuropsicologia, a gente pensa aí no funcionamento cerebral e a relação com o comportamento, né? Então, toda vez que eu falar funções cognitivas aqui, para não ficar tão difícil, é a gente pensar quais, quais aquelas funções que constroem o nosso pensamento, né? Então, atenção, memória, planejamento, controle inibitório, impulsividade, tomada de decisão, tudo isso é função cognitiva, tá? Certo. E aí a gente precisa sempre fazer análise de como eu estou pensando e como está sendo o meu comportamento, né? Uhum. Um exemplo que é muito fácil e com criança rapidamente as pessoas vão se atentar é quando a escola chama e fala, olha, o seu filho está desatento, ele não está conseguindo focar na matéria. E aí a gente pensa rapidamente que tem alguma coisa atencional aí, né? Ou quando Sim. não tem concentração, né? Então, o comportamento dele mostrou alguma coisa que o cognitivo, que uma função cognitiva talvez não esteja funcionando tão bem, né? E Certo. aí a neuro veio, assim, infelizmente, né, demorou para ela entrar na nossa, nos critérios aí dos médicos começarem a pedir uma avaliação para complementar aí o diagnóstico. Eu falo para os pacientes que chegam que a neuro é como se fosse um exame de sangue. Ela vai mostrar para a gente ali como que estão as funções e qual a gravidade. Ou se está funcionando tudo ok, a gente fala que está preservada aquela função, ou se ela tem alguma dificuldade. Então, mas é uma dificuldade leve, moderada ou uma dificuldade grave? Porque a partir dessa nomeação que eu dou, eu começo Uhum. a pensar em estratégias de intervenção, né? Ou uma reabilitação, ou medicamento. Então, quando a gente fala da questão atencional, em alguns casos, a gente entra com medicamento para tentar melhorar essa questão, por exemplo, na escola de concentração. Quais são a maioria dos casos que você recebe, você atende? Olha, tem uma grande parte que são crianças, né? Porque na escola a gente começa a perceber já essas falhas cognitivas aí. Então a escola, eu falo que a escola ela tem que ser uma parceira ali da família, né? Começar a pontuar, olha, mãe, pai, a gente está percebendo tal comportamento, tá difícil a gente Uhum. fazer ele focar, ou às vezes é uma dislexia, transtornos de aprendizagem. Então, olha, ele não está reconhecendo as letras ainda, a gente precisa fazer alguns exames. Claro, né? O Sandra, eu não trabalho sozinha, eu sempre falo que é uma parceria. Então, às vezes, o Sim, pai chega primeiro num neuropediatra para depois chegar em mim, né? Ou às vezes é sim. o contrário, ele chega em mim primeiro, né? E a gente fala, ó, ele está com dificuldade de alfabetização, então vamos tentar entender o que que é. Ah, é uma dificuldade de reconhecimento de letra? Pai, precisa procurar uma fono também, precisa procurar um neuropediatra, às vezes precisa procurar uma Sim. TO, se é alguma coisa mais motora, né? De movimento mesmo fino. Então, eu falo que é sempre uma parceria. A maioria dos casos são crianças que a gente consegue pegar rapidamente, porque elas estão inseridas num contexto ali escolar que requer Uhum. muito delas, né? O cognitivo está trabalhando muito.
Então, quando há alguma falha, rapidamente é percebido. Mas eu Certo. tenho também pacientes idosos, né, que é comum a gente falar da perda de memória nessa idade, né, na terceira idade. Então a gente começa a Sim. observar com comportamentos, então assim, uma atividade que o idoso sempre fez e de repente a família começou a estranhar porque ele não estava fazendo, né? Ou Aham. veio na cidade, né, no centro da cidade, e esqueceu onde estava o carro, uma, duas vezes. E aí a família fala, opa, tem alguma coisa acontecendo, porque ele, né, sempre transitou bem, nunca foi de Uhum. esquecer o local onde colocou as coisas e de repente começa a acontecer. Mas eu tenho jovens, aí é um leque mais diverso, mas eu já recebi, por exemplo, casos que vieram do psiquiatra direto, porque tinha uma suspeita de um déficit atencional, então, assim, Aham. já com 18 anos, mas que, quando a gente foi ver, era um quadro depressivo de ansiedade muito acentuado, que impactava na questão da concentração, né? Sim, essas coisas estão Então, interligadas, geralmente, né? super interligadas. Então, às vezes a gente acha que, ah, Eu eu novamente tô... estou aqui. Oi? Parou? Oi, Novamente, oi, Sandra. acho que deu uma pausa. Eu Isso, estava na com sua uma questão fala. da internet, mas eu não sei se é a sua, a minha, o que que nós temos aqui. Mas vamos lá, vamos só Vamos. retomar. Você falou que você estava fechando dizendo da questão do processo ansioso e depressivo, né? Como ele pode Isso, impactar na questão atencional, que é o quanto a gente consegue ficar focado, né? Prestando atenção. Eu não sei o que que você ia isso. dizer a partir disso. Ah, então, só complementando, aí, os jovens entram numa parcela também de traumatismo craniano, porque tem Ah, muito acidente automobilístico. Então, quando a gente bate a cabeça, aí a gente precisa ver onde, que parte que foi afetada e que parte que vai comprometer aí o movimento, né? Vai vir pro corpo aí, né? Porque todo funcionamento é aqui. Aí que a gente não para aham. pensar, né, Sandra? No dia a dia a gente vai fazendo. Mas tudo Sim, é pensado no cérebro, né? E aí a execução vem pro motor, né? Vem pro corpo. E então, às vezes, se a gente tem um acidente de carro e bate a cabeça, né? Tem um trauma craniano, tem traumas que a lesão não é tão grave, tem trauma que a pessoa fica em coma induzido, né? O cérebro incha. Então, depende tudo da gravidade desses acidentes aí. Mas os jovens, geralmente, eles entram nessa faixa mais da questão emocional e da questão do trauma, de acidentes, enfim. então, Kate, me corrija se eu estiver errado para a gente fazer um resumão aqui para as pessoas que estão entrando e aproveitando e já cumprimentando todas elas. A Simone, epa, aqui eu fui virar a página e escrevi, só um minutinho, vamos lá. Simone, opa, tá, ela aqui tá travada. Nem vou então mais virar para não dar problema. Não. A gente tenta uma, duas, a terceira não deu, então tá É. bom, né? Eu tô Fica achando aí. que é o frio, viu, Sandra? Eu tô achando que é o frio. Está colaborando. A Patrícia, consegui ver aqui. Bom, bom dia para vocês. A gente está com a Kate, neuropsicóloga, e basicamente a neuropsicologia é uma área, como se fosse um braço da psicologia, que cuida da questão mental e emocional, como toda a psicologia, mas também ela olha para o nosso cérebro, em termos de funções cognitivas e como é o comportamento a partir disso. Ou seja, a neuropsicologia, ela realmente está preocupada com a questão neurológica, né? E isso é composto pelo cérebro, por todas as questões do sistema nervoso simpático, parasimpático, e Isso. aí entra tudo isso que você está falando, né? É isso, Kate. Isso, exatamente. Nossa, resumiu super bem, Sandra. Que bom, né? Você tá super bem, apesar da rinite. Ai, Que é isso mesmo. a gente vê esses aspectos, que é essa junção, né? Mente e cognição, mente e cérebro, no nosso dia a dia. Eu falo para os meus pacientes que, assim, até para uma tarefa simples, a gente precisa estar com essa função cognitiva aí ajustada. Então, vamos pensar em fazer uma faxina, né? Então, a gente acorda lá de manhã e fala, hoje eu vou fazer faxina.
Eu preciso ter planejado, então planejamento é uma função cognitiva, né? Se eu não Uhum. planejo, provavelmente eu vou patinar naquela atividade que eu me propus a fazer. Então, eu preciso Uhum. planejar, eu preciso ter controle inibitório, por exemplo, de eu começar, vou começar pelo quarto. Então, eu planejei, vou lá no meu quarto, mas eu tenho que ir na cozinha pegar alguma coisa, né? Se eu não tenho um controle, né, de inibição, de falar, não, eu só vim pegar e vou voltar, eu paro na cozinha e começo a fazer outra coisa, né? Eu não Uhum. volto naquela atividade que eu estava. Que também entra a questão da flexibilidade cognitiva, né? A gente tem essa capacidade de estar fazendo uma atividade, sair dessa atividade e ir para uma outra e depois voltar para a atividade, para a primeira atividade ali. Por Isso é exemplo, trocar o flexibilidade. celular, né? Toco o celular no Exatamente. meio da minha faxina. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter, até para uma coisa simples, que é uma faxina, que a gente já está automatizado, muita das coisas, como eu faço a faxina, onde eu limpo, o que eu preciso. A gente trabalha as funções cognitivas, né? Entram várias funções aí para poder fazer com que o objetivo seja alcançado, que é a faxina no geral. Eu falo que, por exemplo, ir no mercado e você começa a pegar ali as coisas no mercado, coisa de comida ali, né? Arroz, feijão, tal. De repente você está lá na seção de desinfetante, né, de produto de limpeza. E de repente você lembra que faltou alguma coisa. Você tem que Uhum. voltar, né? O que acaba acontecendo? Você fica, entre aspas, igual uma barata tonta ali no mercado, né? Vou para cá, vem para lá. E não é executado de uma maneira eficaz, né? Isso pode Uhum. acontecer, né? Às vezes a gente não tem uma lista, por exemplo, para apoiar a gente. É muito importante que quando a gente vai fazer alguma atividade e que a gente perceba que de alguma maneira a gente está desatento ou a gente quer é, agilizar a situação, vamos fazer uma lista então, né? Ah, isso eu preciso pegar nesse setor, preciso pegar isso e isso, depois eu vou para o setor seguinte, né? Então, o mercado é muito comum a gente ver essa questão de ir e voltar, né? Ah, Uhum. esqueci, né? Porque entra a memória aí, nossa, esqueci. Aí volta, né? Pega. E aí retorna para o setor que estava. De repente você pega uma coisa e você lembra, nossa, mas para eu pegar isso, eu preciso daquilo para preparar. Volta no outro setor para poder pegar também. Tudo isso Uhum. influencia essas funções, entram essas funções cognitivas para ajudar a gente nessas atividades diárias, né? Nesses comandos que a gente precisa ter para executar um objetivo. Quer dizer, a gente está o tempo todo fazendo uso de uma função dentro do cérebro, né? O O tempo tempo inteiro. todo. A fala também, né, Kate? A fala É uma também, função né? cognitiva? A fala também. A gente tem a base ali, duas áreas, a de Wernicke e a de Broca, que uma é a compreensão e a outra é a produção da fala. É que a gente acha que é uma Uhum. coisa simples, né? Às vezes Uhum. entra não só a neuropsicologia aí, mas a fono também, né? Às vezes se é Uhum. uma dificuldade articulatória, aí a fono entra para poder ajudar, mas a gente precisa entender se a área de compreensão, por exemplo, está funcionando, né? É que a Uhum. gente faz, né, Sandra? A impressão que eu tenho, quando eu começo a conversar com algumas pessoas, elas falam: Nossa, tudo isso acontece no cérebro? Acontece, é que a gente não para pensar, né? É muito automático, né? A gente fala, a gente responde uma pessoa, a gente escreve, mas para tudo isso precisa ter toda essa função cognitiva funcionando, né? E em harmonia, Sim, né, Sandra? Tem também a questão da sim, harmonia aí, né? é verdade. Né? Como se fosse uma orquestra, né? Tem que estar todo mundo Exatamente. tocando realmente no É, ritmo coordenado para que saia bem. E quando a é, gente está numa situação de saúde, isso é muito simples. Mas dado qualquer problema, mesmo quando você falou de um acidente, que pode levar a um traumatismo, e aí a pessoa fica, como é que pode coisas tão simples, entre aspas, entre eu não aspas, dar conta de fazer, né? Mas é que não é bem exatamente. assim, né? Não, Realmente é é, é perfeita a nossa engenharia aqui, né? muito. A gente é uma máquina que, sim, funciona muito bem, né? Tanto que alguns transtornos é difícil a gente pegar na infância, porque uma função é como se o cérebro começasse a compensar.
Então, num determinado momento, ele está funcionando em harmonia. De repente, se alguma função começa a falhar, por exemplo, função de memória, né? Quando na neuropsicologia a gente tem o Brasil, a gente tem vários testes para a gente poder fazer avaliação, mas isso lá fora, né, dos Estados Unidos, principalmente, o número de pesquisas é muito maior, né, nessa Uhum. área. Então, muitos testes a gente não tem formalizados aqui para a nossa população e aí a gente precisa adaptar, né, infelizmente, numa avaliação os testes. E eles dão dados aí não quantitativos mais para mim, mas qualitativos, mas também são informações importantes para eu entender o funcionamento daquele indivíduo. E em alguns transtornos, por exemplo, de memória, às vezes os pacientes chegam aqui e falam, é memória, né, tá falhando. Mas às vezes o comprometimento primário é atencional. Porque se Sim. eu não tenho atenção em algo que eu estou fazendo, dificilmente eu vou ter memória, né? Uhum. Então, o cérebro ele também vai compensando algumas funções. Por isso que quando a gente vê a dificuldade do paciente, principalmente paciente idoso, a gente vê e fala, nossa, mas passou tanto tempo. Ó, é uma dificuldade grave, né? Quando a gente faz a avaliação. É uma dificuldade grave. Aí os familiares, nossa, mas tá grave assim, a gente só foi perceber há um ano atrás. Por quê? O Uhum. cérebro vai compensando. E o que influencia também, né, Sandra, é a nossa reserva cognitiva que eu falo. Quanto tempo que a gente estudou, o tempo de estudo, não só estudo formal, né, mas vivência também de vida, tudo isso, e isso até, e eu estou falando do cognitivo, de questões talvez até mais práticas, mas eu falo também da questão emocional, né? Uma Uhum. pessoa não reage emocionalmente igual a outra, né? Às vezes Uhum. é a mesma situação, mas são duas pessoas que vão reagir de maneiras diferentes porque elas viveram situações de vida diferentes, né? Não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo pacotinho ali. Sem dúvida. E me diz uma coisa, Kate, como que a neuropsicologia entende, enxerga, pode ajudar nessa questão específica que eu e a Inês, né, temos trabalhado e é a razão de nós estarmos aqui, são os transtornos ansiosos, né? Que tem vários. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, tem o transtorno do pânico, tem o transtorno misto ansioso depressivo, tem fobia, tem TOC, tem TEPT, tem um monte, né? Mas então, como que você vê a questão da neuropsicologia dentro da ansiedade? Olha, a gente precisa primeiro pensar, quando vem um transtorno desse, o que está impactando na vida de habilidade, vida diária desse paciente, de habilidades diárias que ele tem que fazer, né? Aham. Esse caso que eu comentei agora há pouco foi de um jovem de 18 anos, né, que teve um período bem severo de ansiedade generalizada, e aí e de depressão, e quando ele retornou para a atividade de vida diária dele, então foi estudar, foi fazer atividades extras aí de música, enfim, teve um impacto muito grande, porque ele não conseguia, por exemplo, memorizar coisas e até mesmo ficar concentrado muito tempo assim, né? O mínimo ali que a gente pensa é 40 minutos, 50 minutos, né? Tá. Então ele começou, o rendimento dele não começou a ser um rendimento favorável, vamos dizer assim, aceitável, né? E aí a gente pensa rapidamente num transtorno de déficit atencional, mas quando a gente vai ver, a gente sabe que na verdade é o emocional que está ali impactando. Então, as questões emocionais, eu falo muito, por exemplo, que a memória ela funciona muito com emoção. Então, se Certo. eu tenho um episódio, por exemplo, eu vou perguntar o dia do seu casamento. Rapidamente a pessoa lembra, né? Aham. O Natal do ano passado, né? São datas comemorativas que provavelmente envolviam pessoas muito importantes, então tem uma emoção diferenciada ali e que faz com que a pessoa rapidamente resgate essa informação ali na memória, né? Então, os transtornos emocionais, eles estão muito, eles impactam muito em funções cognitivas, como, por exemplo, a memória, né? Mas eles impactam também na questão da impulsividade, né? Então, um Sim. paciente que tem a dificuldade de parar e pensar,
ele é impulsivo. Como que eu pego isso aqui na clínica, né, Sandra? Eu dou, por exemplo, uma avaliação para ele, um teste para ele, que tenho várias figuras, um exemplo, eu tenho várias figuras e ele tem de animais e ele tem que marcar para mim só o cavalo. Certo. E aí, o impulsivo, o que que ele faz? Ele vai marcando o que ele encontrar de animal. Uhum. Ele não foca no cavalo, né? Então a emoção toma conta de uma maneira que o motor dele, vamos dizer assim, o cognitivo não para pensar. Ele vai Ele fazendo. é levado, né? Ele é levado, né? Então a emoção toma conta de um jeito até do corpóreo, do físico, que não, assim, ele não percebe. Um desatento, por exemplo, ele iria pular o cavalo. Ele ia omitir muitas figuras ali que ele teria que marcar do cavalo. Mas no caso da Certo. ansiedade, ele é impulsivo, né? Uhum. E impacta também a questão da ansiedade nessa flexibilidade cognitiva, né? Dele parar e pensar numa coisa, resolver e voltar para outra e resolver ali o que ele tem que resolver e depois voltar para a atividade anterior que ele estava. Então, assim, flexibilidade cognitiva, impulsividade, funções, isso tudo é função executiva, né? A função executiva é um bloco de funções, né? Tomada de decisão. Geralmente a ansiedade ela está ligada a essas funções cognitivas aí. Geralmente eles não funcionam muito bem. Eu sempre falo para os meus pacientes quando vêm aqui, eu falo assim, ó, a importância da emoção quando a gente está fazendo qualquer coisa, né? O impacto que ela dá. Oi, Sandra. Oi, travou o seu aqui. Deu uma pausada. Sim, tá. Você estava falando da Isso. importância da emoção, né? Acho que você pode começar de novo, que é bem interessante isso. Isso. Ó, a emoção tem um autor que fala assim que emoção é movimento. Mas movimento por quê? Porque ela ativa, quando eu sou tomado por uma emoção, ela ativa vários sistemas do meu corpo. O sistema endócrino, acelera o coração, então a questão muscular também que é envolvida, e há o sistema comportamental que também é envolvido. Então, quando eu tenho uma emoção, eu posso dar risada, né? Eu posso ficar mais agitado, e isso vai aparecer na parte física, né? Então, a emoção, ela é movimento. Eu sempre falo para os meus pacientes, tem aquela frase típica, né? Quando eu fico cego de raiva. Tem muita gente que fala isso. Nossa, quando eu fico com raiva, eu fico cego. Porque realmente há uma constrição cognitiva aí. A gente para de pensar adequadamente, vamos dizer assim. Não é que a gente não pensa, a gente pensa, mas há um desequilíbrio aí por causa da emoção, né? Na ansiedade é a mesma coisa, só que ela impacta na questão que eu falei da flexibilidade cognitiva, no controle inibitório, né? Uma outra que eu achei importante falar, Sandra, uma outra função que é muito impactada com a ansiedade é a memória de trabalho, que Que é, seria isso? que é rapidamente, você vai entender, essa memória que a gente está utilizando agora. Então, memória de trabalho é uma memória que eu recebo a informação, eu Uhum. sustento essa informação, e aí eu vou lá na minha memória de longo prazo e pego informações diversas da minha vivência né, de vida e Uhum. manipulo essa informação. Né? Então, a memória de trabalho, por exemplo, tanto no nosso trabalho formal, quanto na escola, por exemplo, ali com as crianças, ela é muito importante. E não tendo essa memória, as outras funções provavelmente vão ser impactadas. E a pessoa que não teria essa memória, como que acontece? Ela não consegue voltar e pegar dos recursos dela algo para trazer para fora, é isso? Ela não consegue manipular a informação. Porque, assim, vamos pensar numa sala de aula. A professora está lá falando, né, dando a matéria. E aí, o que, que o aluno tem que fazer? Receber essa informação, sustentar essa informação ali
fresquinha, ela precisa ficar ali no cérebro dele, passeando. Ir lá e resgatar outras informações. Só que ele não consegue sustentar a informação que ele está recebendo. Então, esse resgate também não vai acontecer. Essa Ah, memória tá. de longo prazo também não vai ocorrer. Uhum. Né? Então, essa memória de trabalho, eu falo que é uma memória que a gente. Por isso que alguns autores chamam memória operacional. É a memória que a gente utiliza a todo momento. Numa conversa, por exemplo, e alguém conta uma história e a pessoa pergunta: você lembra? Aí você tem que sustentar ali a informação e lá resgatar né, o episódio lá e trazer para a situação atual agora e manipular essa informação. Então, a memória de Uhum. trabalho é uma memória importantíssima, que é muito impactada quando a gente fala em ansiedade. Né? Uhum. A pessoa parar, manipular a informação, até para ela estruturar o comportamento dela, com ansiedade, geralmente isso não acontece. É Certo. muito difícil. Gente, a gente tem uma pergunta da Patrícia, não sei se você está vendo aí também. Passou, se puder puxar aí, passou aqui. Para você. É aquela coisa, né? De o negócio às vezes não descer. Aí. É, Sempre fui muito destruída. Eu não sei o que que ela quis dizer. Talvez nós duas aqui tentando, que às vezes vai na vai. correção da citação sem que a gente queira, e apareceu assim. Então, ela falou assim: eu sempre fui muito destruída, acho que é distraída, né? Distraída. Será que é por isso que tenho às vezes que tento às vezes me lembrar das minhas filhas quando bebê e não consigo? Não são todas as coisas, né, que ela não se lembra, são algumas. Essa, Provavelmente tem impacto emocional aí, mas filho tem uma questão aí bem de ligação, né? Bem emocional. Precisa ver o que aconteceu de significativo, porque às vezes aconteceu alguma coisa bem significativa, que é meio como o cérebro pega assim, olha, isso daqui fica, o resto eu apago. Dormir é necessário por causa disso, né, Sandra? A gente precisa dar uma apagada, né? E manter ali só o que é importante. Mas se a gente é é, distraído, pode falar, sim. Sandra. Não, eu ia te falar isso. Um dos impactos também que eu acredito, não sei o que que você acha, é justamente isso. Os transtornos ansiosos, eles levam aos distúrbios do sono, né? Essa questão de não conseguir dormir, ou estar acordando, ou demorar para dormir demais. E o sono é uma das funções fundamentais para a gente estar com equilíbrio no cognitivo, né? A gente diz que Muito. pode se equivaler uma noite não dormida de sono como se você tivesse um pouco bêbado, como se você tivesse bebido realmente uma quantidade de álcool, porque você não está pleno nas suas funções cognitivas. E isso cumulativamente, né, vai dando problemas, que são É. esses de falta de memória, de não conseguir realmente retomar as coisas, né? O trabalho, eu fico aqui, daqui a pouco eu falei, mas o que eu ia fazer aqui mesmo? Exatamente. Ou eu começo a fazer uma coisa, eu esqueço o que eu estava fazendo e começo a fazer outra, né? Essa confusão e a pessoa fica ainda pior. Por quê? Porque ela se sente ainda mais incapaz, Porque ela né? Mas percebe, né? sim, e aí ela fala, não é possível que é só ansiedade. Não é possível que isso que está acontecendo comigo é só ansiedade. E É. realmente é, mas a coisa vai evoluindo e ela vai tomando conta de todas as nossas áreas, né? O que vem primeiro, né, Sandra? Porque aí a neuropsicologia entra para a gente tentar chegar. O que apareceu primeiro? Foi a Aham, desatenção ou foi, na verdade, a desatenção é decorrência de algo emocional? Na maioria das vezes sim. é. Olha, existe alguma questão emocional que está impactando na função cognitiva, né? E eu vejo outros impactos, né, Sandra? Tem a questão do sono, né? Quando a gente fala de ansiedade, é muito comum, né? Eu falo muito para os meus pacientes, vocês precisam dormir, não troque. Tem paciente que troca o dia pela noite, né? Não sei se você já Uhum. pegou. Ah, e aí eles ficam com a seguinte sensação: não, mas eu funciono melhor à noite. Só que à noite, não é à toa que a gente né, dorme na maioria das vezes à noite, porque a gente produz hormônios muito necessários para a gente funcionar melhor de manhã, né? Sim. Então, trocar o dia. Eu tenho uma amiga que é professora de educação física também, muito ansiosa, ela fala assim para mim: Kate, uma noite mal dormida, nunca mais recuperada. É, bem, Porque
Porque a gente pode dormir o dia seguinte, o dia inteiro, mas não é como uma noite, né? Uhum. E aí, isso acumulando, aumenta o nível de cortisol na nossa, né, hormônio do estresse ali no nosso organismo. A gente tende a comer mais, né? Sim. Engorda, enfim. Aí começa uma avalanche, né? É uma É. avalanche. As coisas vão se somando. A É. Flávia está te dando aqui um cumprimento e está perguntando também. é, Minha ansiedade foi tentar entrar para a live da Kate. Quem que falou? É a Flávia? É, Flávia Canga. Oi, Flávia, Tem obrigado por estar foto de aqui. seda. Ai, meu Deus. E tem mais uma pergunta também que tem a ver com isso que você falou há pouco, por isso que eu já vou É. encaixar também, que é a memória de trabalho. Como saber se tem ou não? Olha, memória de trabalho é assim, todo mundo tem, a gente tem. A gente precisa ver como que ela está funcionando. Porque Uhum, muitas das vezes ela tem ela apresenta uma dificuldade grave. E aí a gente precisa entender até a relação dela com outros sistemas. Né? Por que que ela uhum, não está funcionando? Ela não está funcionando tão bem porque eu tenho um outro sistema que também está comprometido, e aí um sobrecarrega o outro. Então, por exemplo, se eu não tenho atenção, a memória de trabalho também vai ser rebaixada. Né? Mas aí eu preciso saber primeiro o que é primário e o que é secundário. É a memória de trabalho que não está funcionando ou é meu sistema atencional que também não está funcionando? Uma outra coisa que impacta muito, Sandra, as questões dos transtornos de ansiedade é a velocidade de processamento. É um item também cognitivo que a gente consegue medir na avaliação neuropsicológica. Então, assim, eu estou mais lenta, eu estou mais rápida, né? aham. Quando a gente fala de estresse, de ansiedade, de depressão, geralmente a gente tende a baixar a nossa velocidade de processamento de informações. Que também entra, quando eu falo de velocidade de processamento, entra a questão atencional também, E né? tem outra, né, que é até complicado, porque os antidepressivos, e especialmente os ansiolíticos, eles fazem isso quimicamente, né? Fazem, fazem. Então, assim, eu tenho uma memória, eu tenho uma melhora em uma situação, mas às vezes eu impacto uma outra situação, né? Às vezes os médicos encaminham para ver esse funcionamento mesmo. Olha, ele está tomando antidepressivo, porque aí a gente precisa fazer toda a análise neuropsicológica do funcionamento daquele indivíduo, se ele está tomando medicamento. Aí, de repente, os médicos mandam e falam, eu quero saber como ele está funcionando com o medicamento. Aí a gente vê, olha, é uma dificuldade leve, né? Aí o médico, até pelo histórico que ele tem do paciente, ele fala, bom, a gente chegou numa dificuldade leve. Olha, você não está 100%, mas você consegue dar conta das suas atividades de vida diária, né? Então, por quê? O medicamento tá bom, não tá bom, eu vou diminuir a dose, eu vou aumentar a dose, eu vou ter que entrar com outro para tentar compor aí e tentar um funcionamento melhor desse indivíduo. Porque a gente fala também, eu tô ouvindo muito das pessoas, o Sandra, e eu acho que no começo da pandemia, não sei se você ouviu. Primeiro era ansiedade, né? Assim, o quanto a gente estava ansioso porque a gente não tinha previsibilidade, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Uma semana a gente estava trabalhando, outra semana não trabalha mais. Ah, dia tal a gente volta, não volta mais, né? Sim. E hoje eu estou ouvindo, além da questão ansiosa, eu estou ouvindo cansaço. Eu estou muito cansada, mentalmente, assim, né? As pessoas não estão conseguindo produzir o que elas produziam, né? Uhum. Então, uma atividade. E eu, por exemplo, eu sinto isso, né? Eu vou escrever uma coisa que eu demoraria 2 horas, eu demoro 4, às vezes um Uhum. meio-dia para poder sentar e escrever e elaborar um texto, né? Porque a gente começa a impactar mesmo, né? A sobrecarga de emoção ali, de aspectos emocionais é tão grande que o cognitivo ele vai cansando também, né? O, o- Pode A falar. gente chama isso de trauma secundário, que é realmente a gente não está vivendo uma situação, muitas vezes nós não somos portadores do vírus, não estamos com o Covid, mas a gente é impactado por tudo isso que a gente está vivendo. Então, se chama trauma secundário. E realmente ele causa isso, a questão do cansaço, traços de medo,
essa sensação meio que depressiva até. Então, realmente, nós estamos vivendo um momento coletivo extremamente sério a ponto, né, do ponto de saúde mental. E que realmente a gente tem que estar se cuidando o tempo todo, independe se você já é um profissional da saúde, se você É, está na linha de frente, se você já sofre de um transtorno, todos nós somos chamados a realmente olhar para a nossa saúde mental e buscar as fontes que a gente tem para se segurar, né? Para se manter lúcido, se manter realmente proativo, produtivo, positivo, né? Os exatamente. porque a maré, né, é uma onda de tsunami, então nós somos realmente totalmente levados. E se tem Levados. alguma dificuldade cognitiva, é como se a pessoa tivesse mais vulnerável, né, mais Muito fragilizada. mais. É. Porque aí a dependência dela, né? Se eu tenho uma função cognitiva que não está funcionando adequadamente, ela vai depender de um outro. E aí a gente pensar na pandemia, esse outro também está na mesma situação que a gente Isso mesmo. está, né? Então, assim, é uma rede de suporte que a gente fala que também está um pouco estremecida. Então, dependendo como está o ambiente familiar em relação à pandemia, Uhum. às vezes o paciente não tem o suporte ali. Ele vai ter que buscar fora, Sim. né? Eu ouvi relatos assim de pessoas que foram, quando começou a pandemia, foram no mercado, fizeram uma compra de R$ 4.000, porque ia faltar Sim. comida, porque até Sim. setembro a gente ia ficar nisso. Então, assim, as pessoas entraram num medo, num pânico, numa ansiedade muito grande, né? Eu tenho relatos, por exemplo, de adolescentes de 16 anos lavando as mãos, assim, muitas vezes no dia, assim, e os pais me ligaram e falaram, Kate, eu já vi que já tá ficando, assim, mais do que ressecado, né? E aí passo creme, tento remediar, eu falo, viu, isso daí é crise de ansiedade, né? Não é só uma questão física ali, né? Já disparou algo mais que precisa buscar auxílio, né? Eu ouvi Sim. ontem de uma pessoa que ela falou assim para mim: olha, meu pai mora num prédio, se ele descer 3 vezes para deixar o lixo, ele sobe, as 3 vezes ele troca de roupa, né? No nível que tá, né? A gente tá adoecendo e a gente precisa ficar atento a isso. Às vezes as pessoas acham que não. Principalmente, Sandra, eu não sei, às vezes quando não acontece próximo da gente, a gente não tem essa noção. E especialmente nesse momento também, né, Kate, como as coisas estão tão difíceis de saberem qual é o limite, então a gente entra dentro do normal aquilo que já não é normal, né? Ter Exatamente. pânico, meu Deus, não encosta em mim, pelo amor de Deus! Isso não é normal, mas é tido como normal, porque mesmo, pelo amor de Deus, não pode encostar, né? Então as É, coisas vão ficando tênues e vão ficando bagunçadas, confusas na nossa cabeça. muito, muito, né? E é achar esse normal aí, e aí É, dentro de uma casa, de um convívio familiar, o que é normal para mim pode não ser para você. Tá todo mundo tentando se equilibrar, mas a gente também tem um ambiente familiar sim, que a gente precisa equilibrar também, né? sim. Ó, a Flávia tá até colocando assim, e agora estão sofrendo porque ninguém sai de casa. É. Mas eles já não saíam antes, né? Colocou risos assim. Eu tô sentindo isso nas crianças. As crianças estão sentindo muito mais de não poder sair, né? Imensamente. Uhum. Tanto pais me ligam e falam, olha, tá chorando porque as escolas estão fazendo algumas estratégias de mandar cartinha, né, de professor e tal, mas entra num nível de ansiedade que, assim, ou come demais ou come de menos também, né, Sandra? Tem gente que para de É. comer, assim, né, de tanto que fica envolvido na questão emocional ali, né? E as crianças, eu sinto assim, a rotina delas, né, o ambiente como era antes, elas estão sentindo muito mais. Né? E aí Nós. vem a questão das dificuldades de aprendizagem, né? Que, assim, o impacto emocional, impacta a questão da atenção, impacta todo o cognitivo, como você veio falando ao longo de toda a live, né? E É, Kate, diz pra gente, né? Porque é, como é que a neuropsicologia, então, pode ajudar as pessoas que sofrem de ansiedade, tem alguns transtornos ansiosos? O que você sugere? olha, se a gente pensar nos impactos cognitivos aí, eu sempre falo para os ansiosos escreverem. Vamos escrever.
né? Porque ansiedade a gente fica lá no futuro, né? A gente já está sofrendo por algo que, né, não ocorreu ali ainda, né? Sim. Então, o que eu sempre falo para eles, olha, tenta estruturar o seu dia, por exemplo. Então, vamos escrever, né? Então, amanhã e é sempre assim, Sandra, não dá para jogar daqui uma semana, porque o ansioso ele já turbina, uma semana para ele é muito, né? Então, eu, Sim. eu tento falar assim, olha, se você está percebendo que você está cansado, que você não está produzindo quanto você produzia, que você sua memória tá falhando. Ah, eu estava conversando com o fulano, não lembrei o nome dele, né? Tenta começar a estruturar e escrever mesmo, né? Então, amanhã, o que eu tenho que fazer? Amanhã eu vou trabalhar, tem gente que está em home office, mas assim, eu vou trabalhar, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar 3 e-mails, né? Eu preciso passar no mercado e comprar isso e isso, listar o que vai comprar. Por quê? Porque aí você não sobrecarrega a parte dessa função, das funções cognitivas, né? De tentar lembrar sozinho, né? O ansioso é muito difícil, né? Ele chega no lugar, ele guarda uma coisa, eu tenho que ir no mercado, preciso comprar isso. Aí quando ele sai do Uhum. mercado, ele fala, não comprei. Aí a ansiedade vem porque também não comprou, porque depois vai ter que voltar lá e porque, assim, vira uma bola de neve. Então, Sim. tentar estruturar de uma maneira, no papel, da maneira mais Uhum. clara possível, dá um suporte para esse cognitivo funcionar um pouco melhor. É como se eu fosse pegar meu cérebro, botar um pouquinho fora, né? Isso, isso. E fazer as funções dele, né? Materializando para dar um suporte, fazer um duplo trabalho. Exatamente. Exatamente. Porque você não sobrecarrega ele. E assim, não vem as frustrações, porque aí depois vem tudo, né? Aí eu me frustro porque eu não lembrei, porque era para eu ter feito, porque, né, enfim, era uma coisa importante. E aí, além da ansiedade, vem outras emoções ali para se misturar. Então, é dar esse suporte para o cérebro mesmo. Olha, eu vou colocar aqui no papel, porque aí eu também dou uma esvaziada nesse cognitivo para ele se atentar e ficar mais alerta a outras coisas, Uhum. né? Para não sobrecarregar e aí, de repente, ele não funcionar e não funcionar para nada, Sim. É, né? travar, né? Que é o que as Travar de pessoas falam. vez. É. Muito bem. A Kaylee Teixeira está É, dizendo: passar para o papel ajuda todo mundo a todo momento. isso é Isso aí. verdade. O papel é um recurso importantíssimo. Eu, por exemplo, quando eu tenho que fazer alguma coisa, por exemplo, para live, eu sentei e escrevi. Porque eu falei, vou colocar os tópicos que eu tenho que falar que eu acho que são mais importantes. E aí eu Aham. escrevo, e isso ajuda a minha memória. Ajuda eu estar aqui e recordar o que eu preciso falar, o que era importante para eu ter falado naquele momento. Então, assim, o recurso do papel, ele é muito, fácil, né? Assim, é de fácil acesso. Rapidamente você pega um papel, ou até mesmo celular, né, Sandra? O bloco de nota ali do celular, e você joga ali uma informação que você precisa trabalhar com ela em algum momento ali do seu dia. Mas eu falo que é um recurso que dá uma esvaziada assim na cabeça, no cérebro, dá uma relaxada muito boa, nesses momentos, principalmente, que a gente está sempre sobrecarregado. E como a gente sabe que isso funciona, né? Porque por experiência própria a gente já viu que funciona, ao mesmo tempo esvazia a questão cognitiva e a emocional, porque eu vou me sentir segura. É como se eu sei Exatamente. que. Quando eu sei que, pronto, já vem aquela baixa, aquela sensação, né? De dúvida, de temor, do medo, que é a base da ansiedade, e automaticamente as coisas fluem realmente para o melhor. Fica mais Isso é tranquilo, né? verdade. Você vê que uma coisa impacta. Tá tudo interligado, né, Sandra? A gente, Essa que é a beleza, né? É essa que é a é, beleza. As coisas estão todas interligadas. Então, se você sofre de ansiedade e está nos assistindo agora, né? Você pode estar pensando, nossa, então será que seria bom eu fazer uma avaliação para ver como está a minha atenção? O que você diz para essas pessoas, Kate? olha, precisa ver o impacto na vida delas de atividades de vida diária. Então, assim, às vezes eu tenho ansiedade e eu consigo controlá-la, que é uma dimensão ali, se a gente pensar na questão das emoções. Eu consigo controlar essa emoção que eu estou sentindo? Né? Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Então, assim, se eu não estou conseguindo controlá-la,
provavelmente o meu cognitivo também não está funcionando e está tendo perdas aí. Então eu preciso pensar no impacto que essa emoção, diante do meu não controle, está causando no meu dia a dia. Né? Esse que é o ponto. Se eu começo a perceber que eu não estou tendo memória, que tá falhando, né? Que tem alguma coisa que tá falhando, não conseguindo lembrar de coisas que antes para mim eram muito fáceis, já estava na minha rotina e eu não estou conseguindo lembrar. Então, provavelmente essa memória está falhando pela sobrecarga emocional. Planejamento, eu não consigo planejar algo para fazer amanhã. Bom, esse nível de ansiedade deve estar no máximo, né? Eu não consigo flexibilizar as atividades, né? Essa questão da flexibilidade cognitiva. Se eu começo, eu tenho que sentar aqui, eu tenho que começar e terminar. Né? Se alguém me chamar, eu sair daqui e ir resolver alguma outra coisa, mesmo que seja rápida, e aí eu volto e falo, nossa, não terminei. Ou eu pego, né, a atividade só depois de 2 horas né, depois que eu saí, tem alguma coisa acontecendo. Né? Então, é perceber como que está a sua vida diária ali, né? Porque provavelmente, se a gente não está conseguindo controlar essa ansiedade, as atividades de vida diária estão sendo impactadas. E aí vale a pena, assim, a gente ir mais fundo, né? E E saber buscar como que estão. entender, né, como que tá tudo isso dentro da gente, para, de certa forma, dado um diagnóstico mais claro, né, saber como as coisas Uhum. estão funcionando, fica mais fácil levar o dia a dia, né? Porque eu tenho sempre ferramentas que eu posso atuar. Porque tudo isso que você está falando, além de você diagnosticar, é o que você disse no começo da live, né? Que muitas pessoas talvez não estivessem. Além de diagnosticar através de testes, através de todas as ferramentas que você usa, você também propõe ações para melhoria, não é? Isso, as recomendações. Então, por exemplo, se eu percebo que eu não estou lembrando eu tenho médico tal dia, né? E aí eu começo a perceber que eu estou esquecendo alguns eventos, né? Alguns compromissos importantes. O que eu vou fazer? Tem como colocar na porta da geladeira ali um lembretinho, né? Tem como fazer uma rotina aí, né, na parede, né, do mês, esse mês eu vou ter médico dia tal, né? A gente busca aí recursos para poder dar o suporte para essa função cognitiva, né? Não deixar só a cargo do nosso cérebro, porque não está funcionando. Então, Sim. as recomendações, quando a gente faz avaliação, eu sempre falo que o ponto-chave é o que a gente pode fazer com aquilo. Sim. Apareceu essa situação, né? Então, eu tenho um comprometimento de memória, eu tenho um comprometimento atencional diante da questão emocional que eu estou passando. Tá, o que eu posso melhorar diante desse quadro que eu tenho, né? Desse funcionamento que a avaliação me trouxe. Eu posso exercícios, né? Eu falo muito palavra cruzada é muito bom para a gente ativar aí questões, né, as áreas aí do nosso cérebro. Ler 2 livros, a gente pegar um dia um livro, o outro dia um outro livro, a gente faz caminhos cerebrais aí se cruzam e a gente vai criando mais caminhos no cérebro. Então, tudo isso são recursos que a gente faz para ativar muito mais o nosso cérebro, né? A rotina na geladeira ali, né? A lista da compra, né? Então, a gente vai criando suportes aí para essas atividades de vida diária serem menos cansativas, né? Porque isso acaba cansando, né? Assim, esqueci tal coisa, esqueci tal coisa, fisicamente até, né, Sandra? Assim, tem que voltar no mercado, tem que voltar para fazer E tal outro, coisa. né? Você está convivendo com outras pessoas do seu lado. Então, isso também, o esqueci, vai impactando a vida de todo mundo, Vai, né? vai. Esqueceu da consulta do filho, né? Meu Deus, tem que marcar de novo pediatra. Vai, É. vai. E até para a família saber, né? Sandra, isso que você contou, é bom eu só reforçar uma coisa. Quando eu atendo muito idoso, ou até jovem mesmo, né? Que já aconteceu, e aí a gente chega nessa situação, olha, tem uma emoção aí que está impactando no funcionamento e tal. É importante a família saber. Porque a família também não cria expectativa. Poxa, mas esqueceu de novo, né? Assim não dá. Não, a família também precisa saber para dar esse suporte também e entender como é que aquele indivíduo está funcionando dentro da dinâmica familiar. Sim.
Porque Porque realmente, muitas foi o que vezes você falou, impacta todo mundo, né? não é que a pessoa não queira, né? Ela não está conseguindo. Ela não está conseguindo, né? Pelos motivos, né? Que pode ser o emocional, pode ser aí, sei lá, um traumatismo craniano, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Muito bem, Kate. Já passou quase uma hora aqui nós juntas. Nossa! Vai rápido, né? Você viu só? E quando o papo tá bom, né? Bastante informação, orientação, a coisa vai e flui. Então, Vai. acho que a gente já pode encerrar para não cair o risco, né? Não correr o risco Meu de risco. ter uma queda de repente, né? Então, Obrigada, viu, eu Sandra? agradeço. Eu quero saber se você tem ainda alguma informação que você acha importante passar e que, de repente, não deu, Ah, né, nesse papo. para a gente preservar a nossa questão cognitiva, Sandra, eu sempre falo para os meus pacientes, dormir tem que, né, foi o que a gente comentou, né, na live, você falou do sono, o sono desencadeia várias coisas, então assim, precisa ter uma noite de sono com qualidade, alimentação e exercício físico, né, é que a Que a gente gente fala também no transtorno ansioso e agora com relação à imunidade. Exatamente. Então, assim, se a gente não tiver isso, basicamente ali, alinhado, e eu sei que é difícil, porque a gente resiste a fazer exercício ou a comer, né, um pouco melhor, fazer uma dieta mais equilibrada, enfim. A gente tem aí a gente é bombardeado de coisas também, né, de comidas gostosas, né, guloseimas. Mas a gente precisa fazer, porque a gente colhe, na verdade, a gente vai colher tudo isso ao longo da nossa vida, né? A gente Sim. talvez não veja o impacto agora, quando a gente é novo, mas conforme vem o processo de envelhecimento, a gente vai ver todas essas reservas aí. E eu queria agradecer você, Inês, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Espero ter levado bastante informação, né, para o público, né, de maneira geral. E estou à disposição. Ótimo. A gente que te agradece, a gente sabe o quanto é importante a gente informar as pessoas. Informação É, já é metade do caminho para a cura de qualquer coisa, verdade. né? É Então, a verdade. sua disposição, a sua disponibilidade, a gente sabe que não foi fácil chegar até aqui, né, Kate? Nós estamos já nesse ensaio, nesse namoro há Verdade. bastante tempo. Então, Verdade. obrigada pela sua persistência, pela sua disponibilidade. A gente vai deixar o seu contato, né, no Instagram. Então, quem quiser saber mais, ou até, né, trocar uma ideia com você, fazer Sim. uma avaliação, fique à vontade. A Kate é aqui de Indaiatuba, né? E a gente fica por aqui. Quem sabe, para uma próxima vez, a gente conversa mais ainda, né, Kate? Tá bom, Sandra. Estou à disposição e melhoras para você, viu? Apesar da nossa rinite, né, a É. minha é mais grave que a sua. Obrigada, É isso viu? aí. A gente sempre encerra com um lema. Eu não sei se você conhece. O nosso lema é foca no que funciona. É aquilo que você Ah, falava. Realmente a gente vê o que a gente pode fazer quando a gente está, né, diante do problema. Ou seja, vamos focar na solução. Então, eu vou encerrar no foca no que funciona. Tchau, tchau. obrigada, até mais. Obrigada, Tchau. querido. Então, você que esteve ao vivo com a gente até agora, gratidão também. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários depois. Esse vídeo com a Kate vai subir lá no nosso canal do IGTV, aqui no Instagram, e lá no nosso canal do YouTube. Então, você vai poder rever. Se você pegou pela metade, você vai poder começar, vai poder ver desde o começo, para realmente você ter todas as informações necessárias para ficar melhor. Foca no que funciona. E amanhã, sexta-feira, tem live aqui no Instagram e no Facebook, às 5 horas da tarde, 4 minutos. É um chega de dúvida. E olha que incrível, a gente vai falar sobre a questão do dormir. Exatamente o que a Kate estava dizendo, né? A importância para a nossa função cerebral, o dormir. Então, amanhã tem live sobre isso, tá bom? Às 5 horas e 4 minutos, 17 e 4. Beijo para você, foca no que funciona e até amanhã.